R$ 300 todo mês de renda passiva. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso, num passo a passo para você que é iniciante, para você entender como que funciona o processo. Para você conseguir R$ 300 de renda passiva todos os meses, ou seja, R$ 10 por dia, eu vou te ensinar como que é o caminho. Nós vamos usar os fundos imobiliários como uma ferramenta para a gente conseguir atingir esse nosso objetivo. Para a gente poder usar os fundos imobiliários, eu vou te explicar como que funcionam os fundos imobiliários e como você vai ganhar uma renda passiva com eles. Vamos direto para a minha tela que você vai entender melhor um passo a passo, para você que está começando a se tornar um investidor agora, iniciante. Para você conseguir atingir esse objetivo que eu estou te falando de R$ 300 todos os meses, ou seja, R$ 10 por dia de renda passiva, sem você precisar de fazer nada, a gente tem que entender como que funciona o ciclo do dinheiro, aonde a gente pode aplicar o nosso dinheiro para a gente ter o melhor retorno para poder conseguir alcançar esse nosso objetivo. Para a gente entender esse ciclo, vamos começar entendendo como que funciona a poupança. Eu coloquei poupança porque o brasileiro é assim, né? Tudo para ele eu deixei na poupança, É CDI, CDB, enfim, aí eles deixam tudo, é tudo poupança para brasileiro. Mas vamos chamar como poupança, tá? Esse investimento, essa modalidade de investimento. Eu vou te explicar como que ela funciona para você entender, porque daí no final, todo esse processo vai fazer todo sentido no final da minha explicação para você poder alcançar o seu objetivo de R$ 300 todos os meses com investimentos. A poupança funciona assim, ó. Você tem um dinheiro sobrando, como você investir esse dinheiro e minimizar os riscos também? Você vai emprestar para o banco. O banco pega o seu dinheiro emprestado com uma taxa de juros bem baixinha, bem pequenininha. Tá, poupança, essas coisas rende muito pouco, muito pouco. Mas você tem que entender esse ciclo do dinheiro para você entender como a gente ganha dinheiro investindo em fundos imobiliários. Você empresta o seu dinheiro para o banco. Do outro lado, tem pessoas que querem construir casa, querem reformar, querem comprar um carro, enfim, tem várias necessidades e precisa de emprestar dinheiro do banco também. Essas pessoas, elas vão pegar esse dinheiro emprestado com o banco e elas vão pagar juros para o banco de volta, certo? Só que a taxa de juros do banco é muito maior do que a taxa de juros que você está acostumado aí a receber do banco, né? Você recebe uma migalhinha, mas o banco cobra uma taxa bem generosa para eles, né? Vamos lá, ó. Então, você emprestou o seu dinheiro para o banco pega o seu dinheiro e empresta com uma taxa maior para as outras pessoas que estão precisando de uma linha de crédito. Essas pessoas vão pagar o banco com juros, e uma boa quantidade de juros. O banco aproveita esses juros e paga uma pequena quantidade de juros para você. Então, esse é o ciclo da poupança. Você empresta dinheiro para o banco, ele trabalha com o seu dinheiro. Entendeu até aqui? Se não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo para você. Você tem que entender isso aqui para poder entender todo o processo de como você consegue os seus R$ 300 todo mês de renda passiva. E quanto você precisa para você conseguir esse rendimento. E como funcionam os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários funcionam da seguinte maneira. Você tem um dinheiro e está querendo investir, fazer um bom investimento e ter um retorno legal. Só que você tem pouco dinheiro. Você não tem muito dinheiro para você comprar um prédio, para você comprar uma casa, construir um galpão. Você não tem toda essa grana. Você tem só um pouquinho que você pode economizar todos os meses. Para você ter uma ideia, você pode começar com R$ 10 se você quiser, tá? Mas vamos lá, esse é assunto para outro vídeo. Tem dois tipos de fundo imobiliário, tijolo e de papel. Vamos entender como funcionam os fundos imobiliários de tijolo. Os fundos imobiliários de tijolo, eles são lajes corporativas, são shoppings, são indústrias, aqueles galpões que você vê de grandes indústrias, aquilo ali tudo pode ser administrado por fundo imobiliário. Galpão de logística, quando você está andando na rodovia, você vê galpão de logística da Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, enfim, você tem N empresas que já alugam esses galpões na beirada da rodovia, que fica fácil o acesso tanto de chegada quanto de saída dos caminhões para fazer toda a logística pelo país, né? E você tem vários outros segmentos de prédio, hospitalar, hoteleiro. Como que funciona isso daqui? O fundo imobiliário, tem empresas que administram esses prédios, esses galpões, esses prédios. O fundo imobiliário de tijolo é só de estrutura, ou seja, tudo que é prédio, tudo que existe, que é palpável. Então, tem vários shoppings que é administrado por um determinado fundo imobiliário. Aquilo ali, quando você compra uma cota, você se torna dono daquele shopping também, só que de um pedacinho dele. Às vezes você compra uma cota que custa R$ 100. R$ 100, o que você vai fazer? Vai comprar lá 2, 3 sacos de cimento? Você não constrói nada, mas você consegue ser dono de um pedacinho de um shopping, por exemplo, de uma rede de shopping. Mas agora eu vou explicar para você como funciona direito isso aqui. Vamos lá. Você vai lá e compra uma cota desses fundos imobiliários. Comprando uma cota desses fundos imobiliários, você se torna proprietário também de uma rede de shoppings, de uma rede de lajes corporativas, de vários galpões de logística.
Quando você se torna sócio desses empreendimentos, o que acontece? Tem uma empresa que administra esses empreendimentos para você. Essa empresa que administra, ela vai receber esses aluguéis que a Casas Bahia, que o Magazine Luiza, Mercado Livre paga para eles, e você vai receber uma pequena parcela proporcional ao tamanho do seu investimento. Então você não precisa de juntar dinheiro de comprar uma casa ou um galpão para você começar já a receber aluguel. Você pode começar a receber aluguel com um investimento bem baixinho. Então você se torna dono daquele prédio. Por exemplo, dos shoppings. As lojas dos shoppings vão pagar aluguel. Eles vão pagar aluguel para a administradora do shopping. A administradora do shopping é a que repassa o fundo, que repassa o dividendo para você. Se você não entendeu o que é dividendo, daqui a pouco eu vou explicar. Por isso você tem que assistir esse vídeo inteiro para entender todo o processo. Então, a pessoa lá do shopping, que tem uma loja no shopping, vai pagar o aluguel. Esse aluguel, a administradora do fundo imobiliário vai repassar para os cotistas, que são para os donos. E você tem lá um pedacinho desse shopping que é seu também, entendeu? Então, quando o galpão de logística do Mercado Livre, o Mercado Livre paga o aluguel daquele galpão, você é dono também. Então, você tem direito a um percentual. Todo mês você recebe um pouquinho proporcional a quantas cotas você tem. Você recebe por cota. Então, você compra uma cota, 2 cotas, 3 cotas, você começa a aumentar o seu patrimônio. E todo mês vai pingar um dinheirinho para você lá do aluguel, proporcional ao tanto de cotas que você tem. Entendeu? Ficou claro? Então você vai comprar um fundo imobiliário, esses fundos imobiliários eles vão estar com inquilinos, esses inquilinos vão pagar o aluguel e esse aluguel vai voltar para você com forma de dividendo, tá? Vamos entender agora como que funciona os fundos imobiliários de papel. O que seriam os fundos imobiliários de papel? Os fundos imobiliários de papel é como se fosse, eles compram dívida e financiam construções. Para a gente resumir bem isso daí, porque dá uma aula isso daí para a gente explicar direitinho. São os famosos CRI. Tá? Os fundos imobiliários de papel, como que eles funcionam na prática? De uma forma bem resumida para você entender. Tem a administradora do fundo, que ela faz o quê? Ela intermedia alguns financiamentos e compra dívidas de construtoras. Como que você vai ganhar dinheiro nisso? Você pega o seu dinheiro e compra a cota de um fundo imobiliário, certo? Um fundo imobiliário de papel. Você comprando a cota desse fundo imobiliário, essa administradora, o que ela vai fazer? Ela vai lá e financia ou compra a dívida das grandes construtoras, que estão construindo shoppings, estão construindo residenciais, estão construindo lajes corporativas, então, estão com grandes construções, tá? Então, ela vai lá e compra isso daí, ela empresta dinheiro para eles. Essas empresas, elas vão pagar esse dinheiro emprestado com juros. Eles pegam esses juros e dividem entre os cotistas, que você vai lá, você é um cotista, então você tem lá um pedacinho desse investimento. Então, eles vão pagar para você um pedacinho proporcional ao tamanho, o tanto de cotas que você tem. Se você tem uma cota, você ganha um valor, você ganha 2 cotas, outro valor. Então, você vai receber dessas empresas, dessas grandes construtoras, um percentual. Então, é dividido entre todos os cotistas, esse dividendo. Então, fundos de papel é exatamente isso aqui. É você financiar e comprar dívidas. Fundo de tijolo são estruturas já prontas que estão alugadas. Entenderam? Então, se você não entendeu, volta esse vídeo e daí assiste de novo para você ficar bem alinhado com o que eu vou te explicar agora. Pensando nisso daí, o que acontece? Quando fala de dividendo, você escutou eu falando de dividendo. O que seriam os dividendos? O dividendo nada mais é do que o capital que foi adquirido com esses aluguéis, com esses juros de emprestar dinheiro e comprar dívida. Esses dividendos, o que todos os fundos imobiliários fazem? Eles distribuem para os cotistas de acordo com o número de cotas que ele tem. Então, se você tem uma cota, como eu disse, você vai receber um dividendo proporcional a uma cota. Se você tem 2, 3, 4, e você pode comprar uma cota do fundo, 2, 3, tem N opções para você fazer os seus investimentos. E agora tem um detalhe bem importante em relação a isso daí, que é o seguinte, ó. Quando você tem os seus fundos imobiliários, os dividendos eles vão direto para sua conta. Você não tem que resgatar lá na corretora onde você compra os seus fundos imobiliários. Ele vai cair direto esse aluguel na sua conta. Caindo na sua conta, você faz o que você quiser. Se você quiser gastar, você gasta. Se não, você reinveste aquele valor e daí aumenta ainda mais a potência de quanto você vai receber ao mês, entendeu? Você não vai parar só nos R$300 por mês, você vai conseguir receber mais. Ou seja, o seu dinheiro começa a trabalhar para você. A famosa renda passiva. É o seu dinheiro trabalhar para você. Agora, como ganhar os R$10 todos os dias?
Agora você vai entender porque eu te trouxe até aqui nesse vídeo para você poder entender todo esse processo e saber como ganhar esses R$10 todos os dias. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal e curte esse vídeo que vai ajudar mais pessoas, como está te ajudando também. E vai me ajudar bastante também, dá uma força aí. Vamos lá, como ganhar os R$10 todos os dias. Eu montei essa planilhinha aqui, ó, bem simples e objetiva, você vai entender como ganhar os seus R$10 todos os dias e R$300 de renda passiva ao mês. Primeiro, vamos entender assim, ó. Se você investir em CDB, 100% CDI, poupança, o que você quiser aí, todos os pacotes do banco, eu fiz uma média de quanto que o banco vai te pagar por mês. Ele vai te pagar em média de 1% ao mês, em média. De todos os investimentos que você for lá, dar uma peneirada no banco, vai pagar em média de 1% ao mês. Esse 1% ao mês, você vai ter uma renda de 12% ao ano. Essa renda de 12% ao ano tem que trabalhar para te gerar a renda que você quer, de R$300 por mês. Como que essa renda vai trabalhar? Você vai precisar de um capital de R$38.800 para poder ter esses R$300 todo mês de renda passiva. Deixa os 38 lá, todo mês vai pingar R$300 de renda passiva. Só que esse dinheiro tem imposto de renda. Exatamente, 22,5% de imposto de renda. Então, você vai pagar R$88 de imposto de renda todos os meses, para você ter esses R$300 livre. Então, você precisa de um capital de R$38.800 para você receber R$300 de renda passiva. Agora, vamos entender quando a gente usa os fundos imobiliários. Agora está o pulo do gato, presta atenção aqui comigo, vamos lá. Eu vou pegar um fundo imobiliário chamado MXRF11. O MXRF11 é um fundo imobiliário de papel. Eu vou pegar ele, que ele vai dar uma ideia bem objetiva e bem clara para você de quanto pode ser interessante os fundos imobiliários. Ele tem uma renda média de 1,13 ao mês. Aí você falou, de onde você tira essa renda média? Essa renda média eu pesquisei nos últimos 5 anos, para poder estar falando aqui para você com bastante autoridade. Eu pesquisei nos últimos 5 anos quanto que é a renda mensal média do MXRF11. E o rendimento anual do MXRF11 é de 13,60 na média nos últimos 5 anos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas na média está dando 13,60. Está dando quase igual um investimento no banco, né? Mas aí que você se engana. Segue comigo que você vai ver só como que vai mudar bastante esses números. O seu objetivo vai ser R$300 todos os meses, né, de renda passiva. Quanto que você precisa de capital investindo em MXRF11 para você poder ter esses R$300 de retorno? R$26.548. Esse é o valor de capital que você precisa para ter essa renda. Mas aonde eu cheguei nesse número, né? Um precisa de 38 e pouco para poder chegar nos 300, esse precisa de 26. Porque é o seguinte, nos fundos imobiliários, você não paga imposto de renda. Você é isento nos dividendos. Os seus dividendos, você recebe isento de imposto de renda. Então, você não vai pagar os 22,5% de imposto de renda. Quer saber como que eu cheguei nesse cálculo? Olha só. Vou abrir a minha calculadora aqui, para você ver melhor como que funciona esse cálculo. Ó. Coloquei a calculadora aqui do lado, para você entender bem. Vamos lá. Ó. Quando você pega os R$38.800... 38.800 vezes 12% ao ano, certo? Ele vai dar R$4.656 ao ano. Dividido por 12 meses, ele vai dar R$388 por mês. Aí não bate com os nossos R$300 aqui que a gente está falando. Por quê? Porque daí eu vou ter que pagar 22%, 22,5% de imposto de renda, menos 22,5% de imposto de renda. Vai dar R$87, praticamente 88. Então vai dar R$300 por mês, entendeu? De renda passiva. Então você vai ter que sempre ter esses 22%, 22,5% de imposto de renda. Por isso que você nunca consegue equiparar o seu investimento no banco com os fundos imobiliários. Agora vamos entender como que isso daqui vai funcionar nos fundos imobiliários. Você vai pegar os R$26.548 vezes 13,6% ao mês. Quanto que vai dar? R$3.610 ao ano, certo? Esse 3.610 dividido em 12
vai dar os 300 reais que você estava almejando receber. Todo dia vai render 10 reais. Então, o que acontece quando você começa a entender isso daqui? Vamos voltar aqui para minha tela cheia. Quando você entende isso daqui, você fica claro como você pode trabalhar melhor o seu dinheiro quando você tem conhecimento. Os fundos imobiliários podem estar passando numa crise nesse momento. Mas quando tem épocas de crise, é que você tem que estudar, tem que já ter estudado para aproveitar as oportunidades, porque o mercado ele é cíclico. Ele sempre tem seus altos e baixos. Quando ele está alto, é difícil da gente comprar, porque tudo está caro. Agora, quando a gente está passando por um momento de crise, a gente comprar ativos bem fundamentados vai fazer toda a diferença na sua carteira de investimentos. Eu acho que deu para ficar claro aí, né? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu vou te atender com o maior prazer, vou te responder todas as dúvidas que tiver aqui no comentário. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, que vai me ajudar muito e ajudar o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.